Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Além da Taça. Vocês já estão se acostumando com o nosso programa, a ideia é que a gente fale, obviamente, de vinhos, mas a gente fale também de tudo que está em volta do vinho. Então, gastronomia, viagens e especialmente pessoas. Pessoas que têm relação com vinho ou com regiões, ou são produtores, ou sommeliers, enfim. Essas pessoas que a gente tem trazido aqui, e a ideia é trazer sempre conversas aí ricas, divertidas, descomplicadas sobre vinho e esses outros assuntos afins. Hoje é um dia super especial, que a gente recebe a nossa primeira atração internacional. O chefe de cozinha, Emanuel Bassolé. Tudo bem, Emanuel? Tudo bem. Muito obrigado, Rafael, pela oportunidade de poder participar do seu programa. É uma honra para mim, fico feliz. Uma honra poder participar do aniversário do seu restaurante. É uma honra estar aqui contigo. O Emanuel está em Curitiba porque hoje é o restaurante Terra Madre, que foi meu primeiro restaurante, está completando 20 anos. Ele está fazendo um jantar histórico hoje, reunindo todos os chefes que passaram por lá e chefes amigos como o Emanuel. E ele veio a Curitiba nos prestigiar nisso, te agradeço muito. E aí nós aproveitamos para fazer esse bate-papo aqui. Nós vamos falar um pouco de comida, de vinho, de história de vidas e tudo mais. Manuel, conta um pouco o seguinte. Eu falei aqui que é uma atração internacional, as pessoas sabem que você é francês. De que região da França você é e como você veio parar no Brasil, Bruno? Nossa, se a gente começar aqui agora, a gente vai ter que fazer uns 3 ou 4 programas. Então, eu nasci na Bourgogne, na região de Dijon, que é muito conhecida pela mostarda de Dijon, que todo mundo deve conhecer, a mostarda, o licor de cassis, que fez sucesso há 20, 30 anos ali, junto com o creme de papai na churrascaria. É o papai com cassis. Licor de cassis, c'est de lá, a mostarda de Dijon e o pain d'épices também. Enfim, uma região muito propícia pela gastronomia, pelos vinhos, porque a Bourgogne se produz tanto grandes vinho branco que grandes vinho tinto, uma das poucas regiões no mundo que tem esse diferencial, vamos dizer, de ter vinhos assim. E minha família, eu nasci numa família, o meu pai era um grande bebedor de vinho, caçador, pescador, toda minha família tem família e produtor de vinho também. Enfim, eu nasci nesse mundo, eu falo que, sabe, Rafael, eu, sem querer, eu já estava, desde os 4 anos de idade, recebi uma MBA, uma formação que me levou, com 14 ou 15 anos, a poder escolher essa profissão. Minha mãe é uma grande cozinheira até hoje, minha mãe vai fazer 90 anos, sim. E cozinha ainda, faz a sobremesa dela, os grandes cozidos. Meu pai, como caçador, a gente ia javali, veado, pomba. Na minha casa era pato, sauvage, pesca, era carpe, era truta. Até minha vida e minha infância inteira eu passei junto com essas boas comidas bem diferentes, que era já um pré-preparo para o meu trabalho. Isso é sensacional e o brasileiro não entende direito isso porque a gente não tem o hábito, né, de caçar, de ter esses animais selvagens, de caçar e depois fazer essa comida. Não é parte da nossa cultura no Brasil, nunca foi, né? E lá isso é muito comum, né? Muito, muito comum. O pai tinha 11 cachorros, ele tinha um cachorro específico por cada caça. Ele ia caçar pombo, ele tinha um tipo de cachorro. Quando ele ia caçar cervo, javali, outro tipo. Enfim, era uma coisa que a gente vivia. O final de semana eu estava tirando as penas dos patos, ele caçava rã, que era proibido naquela época. Enfim, tudo que você pode imaginar de diferente, eu tive a oportunidade de poder comer, experimentar durante toda a minha infância e adolescência. Rã era proibido? Proibido de caçar. Meu pai colocava umas coisas no riozinho, a gente ia lá de manhã com a lâmpada para poder ver ali, buscar, ia junto com eles. Eu nunca fui um grande fã. Meu pai sempre falava que eu nunca acompanhava ele na caça, eu não tinha paciência para isso. Uhum. Minha irmã mais jovem, ela tinha um pouquinho isso aqui, mas ele não levava, aquela coisa meio machista, que as mulheres atrapalhavam dentro da caça, dentro da pesca. Mas enfim, eu passei, para te dizer, toda a minha infância na Bourgogne, nessa região, com essa vida familiar, onde que há todos os prazeres da mesa, o comer e beber, fazia parte do nosso dia a dia. Por que eu vim aqui para o Brasil? Encontrei uma brasileira, a mãe dos meus filhos, minha primeira mulher, e num navio deu a oportunidade de fazer, que era um sonho meu, 2 voltas no mundo.
que eu fiz em 83, 84 e 85. Mas já trabalhando em cozinha nessa época? Trabalhava em cozinha, num navio de cruzeiro, onde tinha 600 passageiros. Não são esses navios que a gente tem hoje com 4.000 passageiros. Sim. Era 600. Era o Grand Fina. E uma obrigatoriedade era de ter toda a equipe de cozinha, confeitaria e patisserie francês. Então, até lá tinha 21 nacionalidades a bordo. Eu passei meu tempo, todos esses 3 anos, cozinhando numa brigada grande para poder fazer jantares maravilhosos, uma cozinha clássica, e lá que eu conheci. Ficou no navio durante 3 anos? Eu fiz uma volta no mundo durante 14 meses, depois eu fui para trabalhar no Club Med em Israel, porque tinha uns amigos que eu conheci lá no navio, que me falavam do Club Med, 22, 23 anos, moleque, falei, pô, eu vou lá conhecer. Foi lá, e depois o pessoal do navio, o chefe do navio, me chamou, me oferecendo um cargo de subchefe, e eu embarquei por mais uma volta no mundo e por mais um ano. Então, o total deu quase 30 meses a bordo do navio, viajando todos os dias. Imagina, cada dia você está em Istambul, o dia seguinte você está na Grécia, depois você está, enfim, o mundo inteiro. É muito legal. Foi uma grande experiência para mim, como pessoal, mas também ao mesmo tempo que foi uma grande experiência profissional, porque você vai descobrir produtos diferentes, culturas diferentes, enfim, porque quando você desembarca, você aproveita para poder comer ou degustar as coisas que você tem nesses países maravilhosos. E dentro do navio, na verdade, é uma verdadeira indústria, né, que tem que funcionar, porque para 600 pessoas, com 5 refeições por dia... E aí, Rafael, que eu aprendi a cozinhar em grande quantidade. Hoje tem processo. Tem processo que me leva hoje no hotel a fazer isso que eu faço, e não tinha tido essa experiência. Naquela época, talvez eu não saberia trabalhar como eu trabalho hoje no hotel. Foi uma experiência maravilhosa, e cada escala, cada país que o navio ia encostar, a gente preparava para as pessoas que estavam a bordo, os passageiros, uma gastronomia que tinha a ver com o país. Relação. O chefe já tinha não sei quantas voltas no mundo, que ele sabia que quando a gente chegava na Turquia, a gente preparava uns pratos com temperatura, que se a gente chegava na Noruega ou na Suécia, essas coisas assim, a gente preparava salmão, peixes diferentes, enfim, cada país será uma receitas diferentes, buffets diferentes, é maravilhoso. Que escola, sensacional. Muito bom, foi muito bom. E aí você conheceu a primeira mulher no navio? No navio, e passamos ali, demos uma volta no mundo, e depois quando eu voltei, ela desembarcou no Brasil, quando o navio chegou no Brasil, ela desembarcou no Brasil, e continuei, por causa do meu contrato, mais 6 meses a bordo, e decidi vir encontrar ela para poder conhecer o Brasil como um turista, tinha feito todas as costas brasileiras, Belém, Santarém, Manaus, com o próprio navio. Enfim, mas eu queria entender um pouquinho mais, falar o idioma, porque não falava o idioma, a gente se comunicava em francês. E nosso sonho era morar na Califórnia, porque na década de 80 a gastronomia nos Estados Unidos estava crescendo, e o chefe francês era muito requisitado para justamente ampliar essa gastronomia. Tinha alguns amigos que estavam lá, que estavam fazendo sucesso, e eu falei, isso aqui é meu sonho, depois do navio, depois de Israel, depois de coisas assim, eu quero ter uma outra experiência. E topamos nós dois para poder, nosso sonho era ir para a Califórnia. Entretanto, durante esses 90 dias que eu passei, quando eu cheguei no Brasil, junto para poder conhecer um pouquinho melhor, cheguei em São Paulo, eu acabei encontrando o Claude Troagot. Não encontrei assim, era uma coisa que era marcada, porque eu trabalhei com a família do Claude lá na França. Quando o Claude veio no Brasil, eu estava lá na cozinha junto com o pai e o tio dele, lá em Rouen, o restaurante Troagot. Pierre era o pai e Jean era o tio dele, que faleceu na década de 83. Para contextualizar, a família do Claude Troagot, então o tio e o pai, foram grandes protagonistas da gastronomia francesa. Da Nouvelle Cuisine, junto com Le Nôtre, junto com o Bocuse, junto com os grandes nomes da gastronomia francesa, e que levaram a gastronomia francesa ao mundo afora, nos Estados Unidos, no Japão. São pessoas que são os grandes pioneiros, graças a eles que hoje a gastronomia francesa, a gastronomia em si, no mundo inteiro, ela é por causa desses chefes. Eles foram as grandes âncoras de poder divulgar a gastronomia francesa, mas ao mesmo tempo a gastronomia no mundo
numa outra imagem, de um outro jeito, de uma outra maneira. Outra técnica. Outra técnica, tudo. Que se fazia antes. Então você tinha a experiência de trabalhar com o Strogol lá e o Claude já estava morando no Brasil. Eu estava morando no Brasil. E quando eu falei com o pai dele, eu falei, estou indo no Brasil, estou com uma brasileira, estou casado com uma brasileira. Mas você tem que falar, vai falar com o Claude, ele acabou de abrir um restaurante em São Paulo, porque o Claude morava no Rio. Ele acabou de abrir um restaurante em São Paulo, vai lá, conversa com ele. Eu falei, tudo bem. Cheguei, nas primeiras semanas, eu marquei um encontro, e eu marquei um encontro que era com o sócio dele aqui em São Paulo, o Claude não podia vir, e o sócio gostou da minha pessoa, a gente conversou, foi gostoso, e falou, Emanuel, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o Claude, e se você quiser, você vai encontrar o Claude lá no Rio. Quando eu cheguei lá no Rio, o Claude não bobo nada, tinha uma pulga atrás da orelha, ele falou, porque o chefe dele, coincidentemente, o chefe do restaurante de São Paulo tinha acabado de pedir demissão. Ele queria voltar para a Suíça, o chefe era suíço, ele queria voltar para a Suíça, ele estava sem ninguém. Mas eu nem pensei, nem imaginava que podia ser. O Claude chegou lá, Emanuel, me levou nos restaurantes do Rio, Praia, Copacabana, Asa Delta, Moto, enfim, me mostrou uma vida divertido, uma vida bonita, a vida carioca, a vida que ele tinha, me explicou tudo, uma pessoa maravilhosa, carinhosa, que tem tudo aqui. E me fez uma proposta naquela época, falei, mas não te interessaria de cuidar do meu restaurante em São Paulo? Falei, Claude, eu falei a verdade, eu vim passar 90 dias aqui e depois eu vou na Califórnia com minha mulher. Pensa bem, cara, veja ali, Me fez uma proposta e falou, daqui 15 dias eu estou em São Paulo. Vamos conversar, vamos jantar e a gente conversa. Ele me falou, você já pensou? Eu falei, a verdade, não tinha pensado em nada, porque a minha cabeça estava lá nos Estados Unidos. Eu falei, Emanuel, eu pensei bem, gostei, e vou te fazer uma proposta. Bom, proposta não custa nada poder ouvir a proposta. Naquela época, eu posso falar essa proposta, porque é uma coisa que eu não tenho nem parâmetro, ele me oferecia, tinha um carro da empresa, um apartamento para poder morar, ele me oferecia um salário que não era 5% do faturamento bruto do estabelecimento. Hoje não se fala mais 5% do faturamento bruto. Era um valor. E ele me pagava toda a minha documentação. Naquela 40 anos atrás, você precisava de um despachante para poder conseguir regularizar toda a situação. Eu falei com minha mulher, a gente vai nos Estados Unidos com uma mochila nas costas buscar um trabalho. O cara está me oferecendo tudo. Meu contrato é chefe de uma casa. Tinha que ficar 2 anos. Por que não tentar essa experiência? Assim já vou aprender o português, vou conhecer mais seu país. Eu já estava lá, era maravilhoso. Eu falei, depois a gente vai continuar nosso sonho de fazer. E comecei no Ruanda, acabei aceitando, logo um mês depois já estava nas cozinhas, não falava nenhuma palavra do português. E o restaurante era o Ruanda? Ruanda, um restaurante famoso, que foi muito famoso, que já estava conhecido, ele tinha nem 1 ano de vida. E comecei minha vida assim, começando, foi o primeiro 6 meses, 1 ano, o Claude via cada 15 dias para poder me orientar, me dizer o que ele gostaria, estava fazendo, e depois dos 6 meses ele me deixou livre de poder tocar o restaurante da maneira que eu podia tocar naquela época, tinha esse sócio dele, administrador, e a gente fez, e passou 1 ano, passou 2 anos, no segundo, passou os 2 anos, tinha que decidir se realmente ficava, acabei ficando, meu primeiro filho nasceu, o segundo, e depois foi um atacado, eu acabei, nunca saí mais, e o sonho dos Estados Unidos acabou se evaporando no ar, e abracei o Brasil me abraçou também, é assim que a vida começou. Década de 80, 85, 86, 87. Mas e nessa época, então, nós estamos falando ali nos anos 80, 85, por ali, né? Aqui em Curitiba, embora aí nosso programa será assistido no Brasil todo, mas muita gente aqui de Curitiba. Aqui em Curitiba ainda hoje é difícil das pessoas entenderem a gastronomia francesa. Tanto que existem muitos restaurantes italianos aqui, muitos restaurantes de outras origens, e restaurantes franceses com uma pretensão assim, mais autêntica, realmente são pouquíssimos. Nos anos 80, em São Paulo, as pessoas estavam abertas a provar, a entender uma gastronomia francesa verdadeira, enfim. As pessoas já sabiam a gastronomia francesa que se fazia no Brasil era uma gastronomia clássica, o coq au vin, a blanquette, os pratos clássicos franceses.
E, junto com o Claude, a gente já estava começando a trazer uma gastronomia moderna, essa gastronomia da nouvelle cuisine francesa, que o país dele fazia, que os chefes renomados faziam na França e estava exportando para o Japão e para os Estados Unidos também. Então, que era os primeiros menus de degustação, que a gente chamava o menu confiança, o menu de degustação. Hoje tem menu de degustação dos chefes, que tem 18, 19, até 20 pratos. Nós, a gente fazia assim, que era uma entrada, não existia couvert. A gente era contra o pão e a manteiga. O brasileiro estava acostumado a colocar o couvert, não tinha couvert. Mas a gente servia uma entradinha, a gente tinha um couvertzinho, perdão, que podia ter sido uma creme de fungo, enfim, coisa assim que a gente servia na xícara. Depois uma entrada fria, um peixe, um crustáceo. Depois a gente tinha o trou normand, que era uma tradição na França, que você serve nas longas refeições. O trou normand, ele nasceu na Normandia, as pessoas tomavam um calvados. Na época dos reis, onde que tinha almoço e jantar que durava horas e horas e horas, para poder dar o tempo ali, eles tomavam o calvados, que é uma aguardente de maçã, como seria essa cachaça aqui, uma aguardente de maçã, e voltava para poder comer as carnes, os queijos, a salada, porque lá na França a gente come o queijo e a salada no final da refeição e depois a sobremesa. E outro normand era dessa nouvelle cuisine, aí a gente fazia um sorvete de abacaxi junto com vodka, tinha sorvete de gengibre com gin, enfim, várias coisas que a gente fazia, e depois uma carne e uma sobremesa. Então, será cinco tempos. E por que eu estava te falando? Sua pergunta era a respeito do... Se as pessoas entendiam isso, entendi. Né? Então, as pessoas estavam ali. Eu acho que vou te dizer uma coisa, talvez antes de terminar minha resposta. Acho que a cozinha francesa, aqui no momento, deu uma largada errada. Porque quando as pessoas começavam a fazer essa nouvelle cuisine aqui no Brasil, às vezes interpretadas com pessoas que não eram francês, que tinham só essas informações através de uma viagem, porque não tinha essas redes sociais que nós temos para poder pesquisar, não tinha nada disso. A única coisa era livros ou viagem. Ou você conhecia lá, ou você comprava o livro e você ia seguir uma receita dos chefes. Então, ficou aquela coisa, as pessoas iam num restaurante quando ele via essas mini porções, porque era um menu que você fechava. As pessoas falam, restaurante francês, porção pequenininha, nada no prato e você paga uma fortuna. Era a imagem. Sei que você não paga uma fortuna, você pagava por um menu inteiro, por essas 5 refeições. Aí as pessoas comparavam um bife que chegava na mesa para poder 4 pessoas com o preço ali. Então ficou uma coisa assim, onde que as pessoas teve essa dificuldade. A dificuldade assim, a gente buscava também uma apresentação diferente, um sabor diferente, não era leve, era bonito, era tudo que se faz hoje. Nós implantamos realmente essa iniciação para as pessoas, para o brasileiro, justamente poder aprender. O início a gente patinou, foi um momento complicado para as pessoas entender um pouquinho. Hoje, a pessoa que o brasileiro entendeu muito bem. Então, são essas coisas que a gente fez, a maneira de apresentar, os produtos diferentes de poder trabalhar. E no momento eu queria fazer uma carne de porco. O cara vinha no restaurante e falou, você acha que estou vindo no seu restaurante francês para poder comer porco? Porco eu como tudo às quartas e no sábado na feijoada. É isso aí. Eles não queriam isso. Então, a gente tinha que trazer um coelho, a gente tinha que trazer os primeiros salmão no menu de degustação. Fiz os primeiros salmão no Brasil, foie gras. Ninguém fazia foie gras, não sabia o que era foie gras. O salmão, cada as pessoas falam, pô, Emanuel, dá para poder fazer aquele peixe rosa que você fez a semana passada? Mas peixe rosa. Ninguém conhecia salmão. Não tinha, porque a gente não tinha as portas de importação. Claro. Depois que chegou o plano Collor, que chegou tudo isso aqui, era tudo coisa que você conseguia através de um importador que conseguia trazer isso aqui embaixo do braço, enfim, todas as coisas bacanas. A gente tinha que buscar essas coisas, não tinha erva, não tinha tempero. Enfim, era outro estilo de poder trabalhar. As pessoas falavam, vocês, o chefe francês, você tem que fazer o mercado de manhã. Vocês vão no mercado de manhã. Mas se você não ia no mercado, na feira da rua, você nem encontrava os produtos, porque você não tinha fornecedor estabelecido que sabia que te entregava na porta do seu restaurante seus camarões, suas ervas, suas cenouras, suas berinjelas do tamanho XYZ. Você tinha que buscar, ir lá, poder, agora tem vagem, vou pegar um pouquinho de vagem, agora tem isso.
e a gente era obrigado a fazer o mercado, tanto que o restaurante abria só à noite. Minha primeira tarefa de manhã, eu ia no mercado, das 8 da manhã ao meio-dia, comprava e depois da tarde eu preparava minha mise en place para poder preparar o menu para o jantar. Era uma coisa que era, mas era uma outra experiência. Imagina o cara que sai do navio, cozinha para 600, voltar a fazer a menu de degustação. Para mim foi um grande aprendizado e também uma maneira de me remeter um pouquinho das coisas que eu tinha aprendido os anos antes. As pessoas ainda hoje, a gente ouve muitas vezes assim, quando as pessoas viajam, acontece muito para a Itália, as pessoas voltam e dizem, não, a massa lá é melhor, o pão é melhor, porque o ingrediente é diferente, lá a farinha é melhor do que a nossa farinha, e por isso a gente não consegue fazer igual, enfim. Quando vocês estavam aqui, francês, acostumados com toda a oferta que tinha na França de ingredientes, foi um choque ter bons produtos? Foi difícil ter bons produtos? Eu estou falando do bom produto, Rafael, eu estou falando do produto. Frutas vermelhas. Hoje que tem frutas vermelhas, você quer fazer um prato, você pode botar frutas vermelhas. Sim. Morango, de vez em quando a gente tinha. A única fruta vermelha que a gente tinha era a goiaba. Uhum. Que a gente fazia aquela mousse de framboise que a gente fazia na França, ou aquela mousse d'amore, ou aquele coulis, aquele creme, aquela calda de frutas vermelhas que se fazia lá. A gente fazia com goiaba, então essa é a grande especialidade. A gente tem que interpretar diferente. Acho que as frutas foram os ingredientes muito importantes para o nosso chefe francês. O maracujá, o maracujá na França era garrafa, era uma coisa que você não tem. Eu nunca tinha visto um maracujá fresco, enfim, as mangas bonitas, enfim, era completamente diferente. Estou te falando a respeito, como eu te falei, do salmão, a gente tinha codorna, a gente fazia, hoje que não se encontra mais, fazão, tinha alguns produtores em Campinas, as regiões perto de São Paulo, que trazia para nós, e depois que você comecei a ser conhecido, as pessoas se procuravam, eu produzo fazão, até ali, eu compro, só que eu tinha 4 fazão dava por 3 dias, e depois que eu colocava no meu cardápio. Então a facilidade de sommelier de degustação que mudava dia a dia, me permitiu de poder comprar um pouquinho de fazão, um pouquinho de codorna, perdiz, o pato, que era o marek, que naquela época que era sadi, que fornecia a coisa ali, que não era um pato de verdade. Um produtor francês que fazia um foie gras, eu comprava o foie gras, a gente colocou, eu me lembro aí numa anedota, uma coisa ali, e tudo feliz de fazer as primeiras terrines de foie gras no Brasil, em São Paulo, num restaurante francês, e a gente chamei o produtor, e a gente tinha a pessoa da Veja, um jornalista que está ali, foie gras, e começamos a divulgar, ele foi lá, e não me recordo da cidade perto de São Paulo, para poder ver a produção do foie gras, tudo feliz, por dizer que Emmanuel Bassolet, chefe francês, está fazendo esse terrine, Só que as pessoas descobriram como que era feito o foie gras, o gavage, tudo isso aqui. Então, o cara foi um caos. Essa matéria que foi maravilhosa, um choque dos brasileiros, até que o cara parou de produzir durante 1 ano e meio, porque a Associação Protetiva dos Animais foi atrás, enfim, foi tudo um caos que hoje essas coisas passaram, voltaram. Mas, enfim, são coisas que a gente estava realmente desbravando o caminho para poder fazer. Sabe? Vamos fazer uma estrada na Amazônia, a gente ia quebrar as coisas, fazer, e passamos por isso. Ervas, não tinha hoje, a gente tem todos os tipos de ervas e coisas assim. O fazer principal era a salsinha, não era crespo, não existia que isso era uma salsinha lisa, manjericão, você tinha a cebolinha que é só isso, o resto, ciboulette não existia, manjericão roxo não tinha, enfim, várias coisas. Primeiro, alface, eu servia uma salada bonita com camarões, vinaigrete, de maracujá, que era uma coisa ali, e eu colocava uma alface, que eu consigo umas alface roxa. As pessoas pegavam o prato e devolviam. Alface roxa estava queimada. Estava estragada, estava queimada. Enfim, coisas que você dá um risada, que a gente dá risada a respeito de tudo isso, mas enfim. É impressionante que isso não é tanto tempo atrás, né? Não é transformação. 35, cogumelos, achou champignon de Paris, hoje a gente tem os portobello, hoje é um prato cheio para trabalhar, a gente não precisava, a gente tinha que buscar um fungo importado, a gente, da contrabando, que era no início, depois, no 92, as portas da importação que começou a abrir, do Collor, que começou a fazer isso, por todos os problemas que ele teve,
pelo menos ele fez uma coisa boa, que acho que para nós, para a gastronomia, para o mundo do vinho. vinho, maravilhoso. O vinho no Brasil realmente começou a partir ali do Collor, sem dúvida. Eu vi a retrospectiva a respeito dele, eu fiquei me lembrando, domingo passado, eu vi, ele tem uma coisa sobre ele, lá, o caçador do Marajá, não sei o quê, onde é que eles estão contando, eu me lembrei, realmente, o cara que provocou a indústria automobilística, falando que os carros brasileiros eram carroça, babá. Enfim, são coisas reais. Ele deu aquele empurrado e para nós, realmente, a partir dali, foi maravilhoso. E que chegou logo depois, o que fez as coisas depois foi realmente muito mais fácil. Claro. Agora, Emanuel, hoje para quem não sabe, Emanuel hoje é o chefe executivo responsável do Hotel Unique, um dos hotéis mais luxuosos, badalados e descolados, enfim, do Brasil. Que além de ser tudo isso como hotel, é um grande espaço de eventos. Né? Exatamente. Alguns dos melhores, maiores, mais importantes eventos de São Paulo acontecem no Hotel Unique, desde casamento, feiras, congressos. Exatamente. E o Manuel é responsável por toda a alimentação, toda a gastronomia do hotel. Então você migrou, você fez os dois mundos, né? Você migrou do Juan, um negócio muito delicado, personalizado, menu degustação. Exatamente. E aí você migrou para um hotel onde você faz um casamento para 1000 pessoas. Eu voltei nas minhas raízes do navio, na época do navio. Lá que eu te falei que, querendo ou não, foi uma experiência, além de ter conhecido o mundo inteiro, aprendi uma outra fase da minha vida, porque eu trabalhava num restaurante para atender 600, 70, 80 pessoas por noite. Depois você entra no navio, você faz 600 refeições por noite. Enfim, depois voltei no Juan, a gente fazia a mesma coisa, 80 pessoas por dia. Então eu voltei a minhas raízes antigas do navio. Como foi esse processo de você? Esse foi um processo que foi um processo, Rafael, um processo que foi muito criticado, que naquela época foi em 98 para 2000. Era um chefe muito conhecido, para famoso, não é esse aqui, mas é conhecido. Sim. As pessoas falavam, Thomas Soleil sai tanto que o Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da República naquela época, em mídia, as mídias não era internet, não tinha nada disso, entendeu? Era jornais, era papel, era revista, era televisão. Enfim. Saía na cara. Cara, isso foi o primeiro chefe a inaugurar os castelos do Car, as ilhas do Car, um dia sim, um fim de semana sim, um fim de semana não. Tudo lá, o tempo inteiro, durante 5, 6 anos, enfim, muito conhecida nesse momento. E chegou na idade, por volta dos 40, eu estava um homem feliz profissionalmente. Homem feliz não diria, era um homem que conseguia, uma pessoa que conseguia eu tinha 6 sócios, tinha uma casa noturna, tinha um restaurante francês, era consultor gastronômico por rede de supermercado, tinha ali mais de 120 produtos meus licenciados, que era o primeiro chefe a ter licenciado produto para poder vender supermercado no Brasil inteiro, uma coisa muito pioneira que eu fiz, que foi muito difícil para mim, que não me deu tantas frutas assim, que me deu muito mais dor de cabeça. Eu investi nesse projeto talvez de 2 ou 3 restaurantes. Eu acabei fazendo isso, mas enfim, casa noturna, que é uma casa cubana que existe até hoje, que existe até hoje, tinha o restaurante Juan, trabalhava com supermercado, tinha um restaurante espanhol, um primeiro curral Azul, que a gente fez junto com os mesmos sócios do Açúcar. Enfim, um cara que eu dormia 4 horas por noite, da meia-noite, enfim, eu dormia às 4 da manhã, acordava às 8 da manhã, trabalhava muito, tinha quase 200 funcionários, sócios, como eu acabei de te falar, 6 ou 7 sócios. E no final, cada dia que eu chegava na minha cama, eu dormia, eu não estava feliz. Eu falei, cara, preciso mudar, até eu ganhava bem minha vida, estava ali, mas eu preciso fazer outra coisa. E começou os donos do Hotel Unique frequentavam, porque o Hotel Unique, para quem não sabe, era na frente, outro lado da rua do meu restaurante, do restaurante Juan. Então eu acabei vendo, eles estavam vindo, o meu restaurante acabou virando o refeitório deles, porque eles estavam construindo, o Rui Otaki, o arquiteto, junto com o dono do hotel, frequentavam o meu restaurante e falavam, se você, moleque, você vai trabalhar para mim. Você trabalhar em hotel? Tá louco. Você vai trabalhar para mim, você vai cuidar desse hotel. Eu falei, não quero. Enfim, foi das 98 a fundação do hotel. E a partir do momento, eu falei, não estava muito bem na sociedade com minha sócia naquela época.
Falei, pois não, por que não? De repente, seria um momento que você está dormindo, chegando na sua casa, infeliz, por que não abraçar esse momento e, de repente, topar essa proposta? E a partir dali, quando ele veio, um outro dia, não, ei, você já pensou? Falei, pensei. E aí, o que você pensou? Você não vai então? Falei, eu vou, sim, vamos fazer. E a partir daí eu me envolvi na montagem da estrutura do projeto da cozinha, de todas essas coisas ali para poder justamente realizar, e demorou mais 2 anos, faz 25 anos esse ano, 11 meses de outubro, que eu estou trabalhando pela família. Hoje, bom, dentro do hotel inaugurou em 2002, 23 anos de hotel, mas 25, porque 2 anos que anteciparam a negociação, já estava preparado a montar. Então, foi uma mudança grande da minha vida, e a partir dali as pessoas falavam, eu abri um restaurante que se chamava Sky, que se chama Sky, perdão, onde tinha um balcão de japonesa, onde tinha comida, eu tinha pizza, tinha comida francesa. Só para contextualizar, esse restaurante é no hotel, na parte no último andar do hotel. É o único restaurante onde você pode ter do hotel. Então, o projeto ele nasceu, vou falar rapidinho do hotel, quando você falou uma coisa moderna. Naquela época, os hotéis tinham vários tipos de restaurantes, tinha um restaurante gastronômico, tinha um restaurante para poder tomar o café da manhã, o restaurante era francês ou era italiano. Falei, a gente tem que quebrar esse tabu, vamos fazer uma coisa completamente diferente. É lá que eu me empolguei, porque o dono, o Jonas, é um cara que era visionário, o pai dele também são pessoas que queriam fazer, não só fazer uma coisa diferente pela arquitetura do hotel, que aqui não conheço, o hotel é um barco, o Arco de Noé, que é uma coisa, um símbolo da cidade. Mas não adianta você criar uma coisa assim se não tem uma boa gastronomia, se não tem isso. Então a gente falou, vamos fazer uma coisa para quebrar. Eu ia falar a palavra, vamos fazer para foder. Mas a gente fez para uma coisa completamente diferente. Único restaurante onde você pode tomar o café da manhã, almoço, jantar e ficar até altas horas para poder curtir um drink na piscina. Colocamos um DJ, não tinha DJ que tocava. A gastronomia, a gente queria, o restaurante era um restaurante de comida internacional. A maioria era uma coisa de comida internacional. Vamos fazer uma coisa diferente. São Paulo é uma cidade gastronômica, tem tudo ali. Vamos representar São Paulo. São Paulo, naquela época, todo mundo ia comer japonês no bairro da Liberdade, que é um bairro ali onde tinha todos os restaurantes japoneses. Vamos trazer um balcão japonês. O restaurante japonês estava na moda. Vamos colocar um japonês, balcão japonês. Pizza, tudo, o paulista, todo sábado e domingo vai comer pizza. Todo mundo gosta. Mas naquela época era sábado e domingo. Não tinha delivery onde você pode pedir a pizza qualquer dia, qualquer hora. Era sábado e domingo, o dia da pizza. Vamos colocar um forno a lenha, vamos fazer pizza. Vamos ter comida italiana, bexigas, comida italiana. O paulista gosta do risoto, gosta de massa. Então, vamos fazer uma essência italiana, japonesa, italiana, pizza. Do outro lado, hotel, vamos receber gringo. Para poder receber gringo, o que a gente tem? Uma comida brasileira, pelo menos um leite de coco, uma morango, produtos que lembram, que remetem uma carne seca, produto que remete da gastronomia brasileira, dentro do cardápio. 4. Quinto, chefe francês, que tinha acabado de sair de um restaurante gastronômico francês. Eu não posso perder minha identidade. Nunca a gente colocou escargot, a gente colocou pato no cardápio, as receitas típicas francesas. Então, no único lugar que abre da manhã até à noite. Podia dar uma volta ao mundo. Uma volta no mundo, era a gastronomia internacional, mas apresentada de uma maneira diferente. Sim. É ali que realmente eu mudei minha forma de ser, e as pessoas falam, Pito, Bassolei, tira no pé, o cara já vai se lascar. Isso aqui não vai poder funcionar, mas nunca. Eu vi tudo, dos amigos, dos clientes, nunca mais eu volto lá no Sky, porque seu restaurante aqui, você é o francês, você é o cara do Roi, na gastronomia, o mini degustação. Falei, cara, fudeu, o que eu vou fazer com essa história? Eu estava dormindo de novo na minha casa, falei, o que é que eu fui? Falei, não, paciência, cara, vai dar. E a gente fez, eu não preciso, vai dar. Demorou 2 meses de soft opening que a gente fez, e o restaurante, os primeiros anos, tinha 800 pessoas por noite, uma loucura. Foi um sucesso e está sendo um sucesso até hoje. E está ali, que era o momento, 23 anos e continua uma grande locomotiva do hotel. O hotel ele se destaca pela Sky, sua gastronomia, ele é
hospedagem, né? Hospedagem, o hotel, quando temos 85 apartamentos, e um salão de evento, como você falou, no subsolo. Para quem não conhece, o hotel tem 21 metros de altura, mas ele tem 25 metros de profundidade, com 5 andares, com estacionamento, 60 vagas de bagagem. É uma coisa do louco se você não trabalha. E a gente faz evento corporativo de segunda a sexta, e sábado e domingo, evento casamento social, bat mitzvah, bar mitzvah, festa de 15 anos, e o social aniversário é isso. Eu acabei mudando tudo isso aqui, foi uma coisa maravilhosa. Quais são os números assim, do hotel a grosso modo, quantas refeições, quantas pessoas você atende? O hotel, uma vez eu cuido, que você falou, eu sou chefe executivo, para falar a verdade, eu sou consultor do hotel, então um chefe executivo que está comigo faz 14 anos, Robson, que aparece porque eu tenho muitas coisas, além da gastronomia, para poder cuidar, e por volta de 50 mil refeições por mês, que envolve todos os meus 330 colaboradores. Esses colaboradores, eles comem dentro do estabelecimento, eles são 550 refeições por dia, enfim, e as festas e coisas assim, o movimento dos CAI, as pessoas que estão hospedadas, café da manhã, se você vai somando tudo, é isso, é uma outra coisa. Professor Leme, agora vamos falar um pouco, a gente falou bastante além da taça, agora vamos falar um pouco de dentro da taça. Então, esse é um vinho que é uma curiosidade, quero que você prove. Eu vi, Rafael, que você abriu, parece uma garrafa de Bourgogne, me lembrei um pouquinho. É a garrafa só, na verdade, porque ele é o estilo da garrafa da Bourgogne, mas ele é um vinho nacional e é um vinho feito no Rio Grande do Sul por um produtor muito pequenininho, chama-se Vinha Solo, que a gente está discutindo com eles para fazer um vinho marca nossa, né? Curadoria, com a minha assinatura, exclusivo para o vinho. Qual é a uva? Então, eles têm a filosofia de vinhos naturais. Então, é um vinho com mínima intervenção, é um vinho que não usa praticamente nada no vinhedo, o vinhedo é absolutamente orgânico, depois pouquíssima intervenção na adega, não usa nada de grande tendência hoje, que é uma grande tendência. No Brasil ainda engatinhando, mas é uma grande tendência. E ele é um Merlot, que é a grande uva da Serra Gaúcha, para mim, a uva que faz os melhores vinhos da Serra Gaúcha, para mim, é a Merlot. E ele é um Merlot do ano 2023, mas com uma proposta muito, quase um suco, você vai ver, muito bebível, muito fácil, muito leve, assim, um vinho para beber mesmo. Eu vou falar, você é o cara que a gente viu decorrer desses anos, tantos anos que a gente se conhece, sempre esse me levou, você me trouxe, a gente se encontrava em São Paulo, você me trazia sempre vinhos diferentes para poder conhecer. Isso. Sempre me encantei com você, que você tinha o dom de poder buscar coisas diferentes, referências sobre o vinho que as pessoas não conheciam, e mostrava às pessoas que não é automaticamente pagando caro que a gente tinha um bom vinho. E sempre com você eu tomei grandes vinhos interessantes e com preço super acessível. Então, esse aqui a gente está falando de um vinho nacional, um vinho bem... Um vinho que vai estar na prateleira do vinho a R$90. Vinho para beber mesmo, para as pessoas tomarem, comprar de caixa, sabe? 2023? 2023. Tá, pronto. Gostoso. Um vinho pronto que pode envelhecer, porque o Merlot ele tem essa coisa ali, um vinho que a gente pode do guarda também. Não do guarda que a gente fala assim. Mas é isso, a gente tem que entender o vinho dentro da sua proposta, né? Ontem à noite a gente teve a oportunidade, eu e o Manuel, com alguns amigos, de tomar alguns grandes vinhos, assim, que realmente é uma experiência única, sensacional, mas é muito difícil de aquilo fazer parte do teu dia a dia, né? São vinhos muito exclusivos. Eu nunca vi na minha vida. Eu vou te falar, para mim, isso que eu passei ontem na nota com você, eu nunca teve na minha vida tantos grandes rótulos, vinho assim, e uma pessoa apaixonada que nos proporcionou essa noite, que gosta, ele realmente, não do vinho velho, mas ele vale do vinho de 1700, 1800, 1900, início do século passado, enfim, são coisas que são já obra de arte que não tem, que eu não sei, para mim não tem, porque não tem esse conhecimento. Eu entrei ali nessa coisa, mas é uma lembrança que tem maravilhoso mesmo. No dia a dia, óbvio que a gente... Isso, o mundo do vinho é feito disso aqui, desse estilo, ou não, mas nessa faixa de preço, vinho para beber mesmo, vinho para... Nem todo vinho tem a pretensão de você ficar ali de aromas, de não sei o quê, é para ser gostoso beber, se divertir, conversar. É como a gastronomia, a gente não pode dar uma largada, bom, a gente fez os menus de degustação, como a gente está falando, mas hoje você pode comer num bom bistrô, comer uma bela...
uma bela carne, um bom cozido, tranquilo, sem gastar fortuna. Claro. Enfim, acho que você tem que mostrar essa sensibilidade. O brasileiro também está descobrindo o mundo do vinho, bom, já está. Eu passei esse momento de que o brasileiro estava descobrindo o vinho. Viu toda essa transformação, né? Do café, do vinho, Sim. da cachaça. Sim. Tomava cachaça, adorava cachaça. As pessoas falavam, Soleil, toma cachaça. Cachaça era o cara que estava dado ao peão da obra que tomava cachaça de manhã. Sim. Falei, mas adoro cachaça. Você não pode tomar cachaça. Mas se você não toma conhaque, armagnac, eu falei, não, gosto de tudo. Ele falou, café, mesma coisa. Claro. Enfim, é um mundo perfeito. Isso aqui eu amei, isso aqui. Amei. Gostoso. Manuel, a gente vai caminhando para terminar nosso bate-papo. Já? Infelizmente. Não, mas calma, ainda tem mais umas coisinhas. Uma das coisas que eu queria falar é sobre a questão aí hereditária. Teus filhos estão na área gastronômica também, né? Os dois. Sim, os dois. Eles Conta um pouco o que eles estão não fazendo. queriam. A mãe deles, que eu estava com a minha primeira esposa, que eu encontrei no navio, sempre foi um pouquinho contra que ele escolha a profissão do pai, porque essa profissão você acaba ser ausente, porque você se dedica com o seu trabalho. E meus filhos viram a mãe, viram essa coisa assim. O primeiro começou queria fazer arquitetura, o Lucas, e depois o Tomás, que ia fazer rádio TV. Os dois começaram a estudar os 6 primeiros meses, a fazer o caminho deles, e no meio do percurso acabaram mudando de ideia. Hoje o Tomás, o mais jovem, está trabalhando em Paris. Ele se formou em confeitaria, em padaria, em cozinha, trabalhou com grandes restaurantes, grande chefe. Foi brasileiro do Pierre Hermé, o cara que inventou o macarrão, que lançou o macarrão no mundo inteiro. E hoje ele trabalha numa empresa, a Dengo, a empresa brasileira, que está implantada em Paris, a Dengo, cuidado do chocolate. E o Lucas, que se formou em hotelaria. Depois optou pela hotelaria, uma visão um pouquinho geral, montou um restaurante de sanduíche alguns anos atrás. E hoje trabalha por um grupo, ele está trabalhando justamente com o Éric Jacquin, no grupo do Éric Jacquin. E ele está fazendo uma transição porque ele está indo para a Austrália. Acho que ele pegou um pouquinho esse DNA do pai e dos pais de querer viajar, e sempre incentivei meus filhos a poder viajar, não para não ficar no Brasil, mas poder conhecer o mundo, porque acho que a maior fonte de informação é o país. E hoje ele decidiu, ele está indo morar para a Austrália. Que legal. Então, todos eles seguindo no mesmo segmento. Que bom, que legal. O meu filho, eu não cozinho nada, né? Embora eu goste muito de gastronomia, seja envolvido com gastronomia há muitos anos, gosto de comer, mas eu não cozinho nada. Mas o meu filho mais velho adora ir cozinha. E agora, nas últimas férias, ele pediu e fez um estágio no Terra Madre, ficou na cozinha. Sei. Agora nós estamos nesse processo igual a tua ex-mulher, de tirar da cabeça dele de querer trabalhar com gastronomia, porque... é sacrificante, realmente. Ou pelo menos que veja outras coisas antes, né? Porque realmente é uma vida que a gente trabalha quando as pessoas se divertem, né? Então, é à noite, é final de semana, é no feriado, E o grande problema, eu sei que a gente tem pouco tempo, o grande problema que a gente está passando hoje, porque as novas gerações, a gente tem grande problema, Rafael, para poder encontrar gente, para poder trabalhar dentro da nossa empresa, porque hoje as pessoas, depois da pandemia, acho que foi o grande momento que chacoalhou um pouquinho, as pessoas não querem trabalhar ao final de semana, não querem trabalhar à noite. Então, quando você está num restaurante, você vai fechar o restaurante à noite, você não vai trabalhar sábado e domingo, é difícil. E as pessoas têm que respeitar. Então, é uma coisa que vai mudar o mundo, que vai mudar as coisas também. É uma coisa, eu acho que hoje é o grande gargalo da gastronomia. Eu sei que em outras áreas mão de obra também é um problema, mas eu acho que na gastronomia é um problema mais crônico, mais sério, que tem que haver uma reflexão sobre isso, porque é isso. As pessoas não querem ficar 10 horas em pé mais dentro de uma cozinha a 40 graus, e, enfim. Hoje as pessoas conseguem trabalhos digitais, à distância, home office, coisas assim, enfim. É muito difícil você conseguir hoje um jovem comprometido com o trabalho na gastronomia. Você fala para ele, não, eu trabalhei minha vida inteira, 12, 14 anos, porque eu amo. Falou, o que? Tá louco. Isso aqui não é uma referência. 20, 30 anos atrás, o cara falou, o cara trabalha 12 horas por dia, ele faz o que ele quer, que ele gosta, ele está ali. Hoje os caras não querem. Não é isso aqui não é. Você não vai cativar uma pessoa, incentivar uma pessoa a optar por essa profissão contrária. Você vai falar, isso aqui, você está louco. Essa geração aqui, nós não queremos passar por isso. As pessoas, que é um lado bom esse, né? Que as pessoas entenderam que tem que viver também.
tem que trabalhar, tem que ser sério, tem que desenvolver, tem que ser comprometido, mas tem que viver também. Eu estou começando a descobrir isso aqui com 64 anos. Eu nunca é tarde, mas agora que eu me coloquei meta na minha vida, eu falo, cara, 64, esse ano, até o final do ano, eu vou decidir, 2026, estou programando uma coisa, final de 2026, se a gente fazer entrevista, com certeza que eu continuarei o chefe o consultor do Hotel Unique, mas com certeza com outras condições, porque também eu não posso continuar. Eu ia te perguntar isso para a gente encerrar. Quais são os planos no futuro? Assim? Então você está pensando em desacelerar um pouco? Sim, você me apresentou como chefe executivo, eu te falei, não sou chefe executivo, eu sou consultor desde o início. E hoje eu quero continuar no Hotel Unique mais 10 anos se precisa. Eu quero, vamos ver se a empresa, mas não vejo problema por quê. Mas eu quero ser o consultor, realmente que é meu cargo. Um consultor, ele não precisa ficar 12 ou 14 horas no tempo inteiro. Então, orientar as pessoas, essa nova geração, ser o técnico o técnico do time. Hoje eu sou um técnico rapidinho, eu sei que a gente está ali, eu sou um técnico do time. O técnico, ele fica ali, o Lancelot, ele fica ali escolhendo seu jogador, vai selecionar, faz isso, corre ali. É o técnico. Hoje eu sou técnico, eu faço o trabalho do técnico, eu sou o zagueiro, eu sou o atacante, eu sou o goleiro. Ao mesmo tempo que eu termino o jogo, eu falo com o jornalista, eu cuido da parte financeira, eu vou escolher a camiseta que, ele vai fazer, que eles vão ter que jogar, eu cuido de toda a operação, de toda a estrutura ali, e ao mesmo tempo eu tenho que pegar o ônibus e levar meu jogador para poder jogar em Curitiba, poder jogar em Porto Alegre. Então isso aqui não é o técnico do time. É hoje isso que eu estou fazendo. Então, que eu quero realmente, esses próximos 10 anos, a próxima década, 64 até 74, ser realmente meu consultor, meu técnico da minha equipe. E voltar a ter um restaurante, você não tem vontade mais? De ter um restaurante teu, pequeno, de volta, assim, não. Essa fase passou? Passou faz tempo. Faz tempo. Porque é isso que a gente estava falando. Você sabe que se entrar numa dessa, mesmo sendo pequeno, você sabe qual o nível de sacrifício. Eu, Emanuel, virginiano, eu sou muito. Vai ser um tiro no pé. Não posso fazer isso. Porque eu vou me envolver demais e eu vou acabar não curtindo. O negócio é ter que fazer. Eu faço o que eu amo, porque com certeza que eu não estaria aqui hoje fazendo isso que eu estou da maneira que eu faço, porque realmente eu amo isso que eu faço. Mas não, eu acho que eu vou colocar essas metas para mim, final de 2025, final de 2026 e de final de 2027, realmente até isso que eu quero. Poder curtir e aproveitar a vida. Muito bem. Manuel, uma pergunta que a gente faz para todos os convidados que vêm aqui, na verdade, duas perguntas. Uma, assim, se tem algum vinho que você lembra que te emocionou na vida, assim, algum vinho que está ligado a algum momento, não tem nada a ver isso com um grande vinho de caro, famoso, não, mas alguma memória afetiva de um vinho marcante, se você tem isso. O primeiro vinho que eu tomei, meu primeiro Pilec com 12 anos de idade, um Pinot Noir que eu roubei da adega do meu pai, e que ali, você vai me falar de onde que ele era, não sei que era um Pinot Noir, porque meu pai adorava o Pinot Noir, mas meu primeiro Pilec que eu tomei com 12 anos de idade. Porra, cedo, hein? Eu já tinha tomado, Pilec mesmo, para poder cair com um amigo. E outra pergunta é assim, se você for dar um conselho para alguém que está querendo, um jovem e tal, que entrar na gastronomia, trabalhar na gastronomia e tal, o que você dá de conselho? Você tem uma carreira sensacional de sucesso, assim, o que você pode deixar aí? É que eu falo, eu falei que você tem as três coisas principais. Você tem que amar e amar. Porque se você não ama essa profissão, se você não sabe ali, cara, você não vai ter esse sucesso. É outra coisa que eu falo sempre, que essa juventude hoje se ilude muito com o glamour. É glamouroso, é chefe, seu nome, seu restaurante, seu estabelecimento. Mas as pessoas eu vejo muito o glamour, mas não tem mais o amor pela profissão. Eu acho que para poder encerrar é isso mesmo. Pensa bem, não é fácil, mas a vida, nós, consumidores, as pessoas vão precisar. Isso é uma profissão que não vai terminar, sempre vai ter. Mas antes de você escolher essa pessoa, esse jovem que estou falando, que nós estamos falando para ele, pensa bem se é realmente isso que você quer. É importante lembrar que chefe de cozinha não é profissão, é posição. Posição que se conquista.
né? A profissão é cozinheiro. Né? E não de um dia pelo outro. Para poder ser chefe demora uns 10 anos de investimento. Exatamente. As pessoas têm essa falsa ilusão que faz um curso de 1 ano e meio de gastronomia, escreve o nome ali na avental, sai do curso, ele já sai como chefe consultor. Isso, o cara não tem nenhuma base, nenhum fundamento, um professor. Exato. Você tem um professor, você tem que passar anos de experiência por esse aluno que você tem. E hoje é difícil por causa disso. É isso. Mas enfim, isso aí. A gente tem que pensar pensamento positivo. Não, e é como você falou, é uma profissão que sempre vai existir. As pessoas sempre faz parte do DNA do ser humano gostar de comer fora, de interagir com outras pessoas. Então, restaurantes vão sempre existir. Vai ter que se adaptar um pouco a essa questão da mão de obra, mas eles vão sempre existir. Da mão de obra, e hoje a gente vai ter que se adaptar também, nós como dono de restaurante, chefe de cozinha, coisa assim, nessa geração Monjar, essa geração Ozempic também, que vai ser outro grande problema que a gente não pensa ali, mas que a gente vê que as pessoas comem menos, não porção, não precisa, de repente a gastronomia francesa, com suas porções pequenininhas, faz mais sentido agora. Só para encerrar, tem uma história sensacional do nosso amigo em comum aqui, que é o Eric Jacan, que a pessoa, ele fez uma consultoria para mim aqui em Curitiba. C'est la vie, no restaurante C'est la vie, que durou 15 anos o restaurante. E ele tinha um prato que ele colocava em todos os cardápios dele, que era um robalo no vapor. Seu prato é meu. Só com aspargos, né? Não, só aspargos. Gente, uma coisa que a gente tem, porque meu prato famoso desde 91 é o robalo vapor com creme champanhe caviar. É isso aí. E puis ele falou, agora então, eu vou ter... Não, mas só para zoar. Ele fez o robalo vapor e ele falou, não precisa caviar, o molho de champanhe, vou fazer só o robalo vapor e aspargos. E aspargos, isso. Para quem não sabe, eles são muito amigos. Muito, estão sempre juntos, são irmãos praticamente. Mas e aí a gente lançou o cardápio do C'est la vie. Na primeira semana o Jacan estava aqui atendendo as mesas e tal. E aí uma mesa pediu esse prato, só o robalo assim, com alguns aspargos em cima, realmente um prato muito leve e pequeno. E a pessoa chamou o chefe e falou assim, não, isso aqui tá bom, mas em vez de ser em vez de ser o aspargo, por que você não faz um risoto de aspargo para acompanhar? Aí o Jacan, com aquela delicadeza dele, disse, não, senhora, risoto é comida de cachorro. Bom, então, é isso. Hoje as pessoas tomando Ozempic e Monjar iam entender melhor o robalo com duas aspargos. Exatamente. Muito bem, Léo, muito obrigado pela conversa, pela visita, você é um grande amigo, foi sensacional tê-lo aqui. Muito feliz, e nós temos um trabalho hoje à noite, nós vamos ter o grande jantar dos 20 anos do Terramar. É isso aí, vamos lá. Santé, hein? Mais um episódio da Além da Taça, espero que tenham gostado. Se gostou, entra lá, curte, dá o like, comenta, conta para os amigos que a gente já está no ar. Grande abraço!